Bom, eu sempre digo que a poesia, apesar de ser a forma, do ponto de vista quantitativo, mais fácil de se produzir literatura, ou seja, aquela que exige e demanda menos palavras, é, por outro lado, do ponto de vista qualitativo, né, a forma mais difícil da literatura, o maior desafio da literatura. Então, do ponto de vista qualitativo, é onde é mais difícil produzir bons trabalhos, é a poesia. Porque com poucas palavras você precisa dizer coisas grandiosas, coisas profundas. Esse é o desafio da poesia. Portanto, ao meu ver, né, a poesia não é um espaço adequado para falar de trivialidades. Espaço para falar de coisas grandiosas, de sentimentos grandiosos, profundos. Tem que ter uma estética apurada, né? Então, é difícil fazer poesia de qualidade. Eu, por exemplo, confesso que nunca consegui produzir trabalhos de grande qualidade na poesia, né? Apesar de conseguir identificar o que é um poema de qualidade, é um poema que consegue transmitir ideias grandiosas, sentimentos grandiosos, eu acho que é uma forma muito difícil de se produzir, né? Então o desafio aqui é apresentar para vocês um trabalho considerado de qualidade excepcional, um poema de qualidade excepcional, que é o Ozymandias, de um poeta inglês chamado Percy Bysshe Shelley. Um poeta que viveu ali no final do século XVIII para o século XIX, né? Morreu precocemente, com 29 anos, mais ou menos um mês antes de completar 30 anos. Né? Depois quero falar um pouco sobre a morte dele, mas é um poeta que teve aí a morte precoce e era casado, chegou a ser casado com a Mary Shelley, que foi a autora lá do Frankenstein, que é uma obra considerada precursora do estilo de ficção científica. E ocorreu que em 1817 o Percy Shelley estava reunido com um amigo, Horace Smith, na Inglaterra, e foi passar o Natal ali com a família Shelley, e era comum dentro dessas fraternidades literárias, desses grupos literários, um amigo desafiar o outro, né, para produzir um poema em um tema comum. E naquele momento circulava ali a notícia de que o Museu Britânico, né, Londres, havia adquirido a estátua do Ramsés II, um pedaço da estátua gigantesca do Ramsés II, que havia sido recuperada por um arqueólogo italiano, né, e seria então levada para Londres, para ficar no Museu Britânico. E até, por curiosidade, eu tive a oportunidade de ver pessoalmente essa estátua quando de minha passagem no Reino Unido em 2015, e essa estátua foi a notícia, né, da chegada daquela estátua no Reino Unido, ou da aquisição daquela estátua pelo Museu Britânico, já que ela só chegaria efetivamente no museu 5 anos depois, 4 anos depois, em 1821. Né? E essa notícia foi o tema escolhido pelos amigos, pelo Percy Bysshe Shelley e pelo Horace Smith, para servir como ponto de partida, ou tema ali do seu embate literário, né? Do seu desafio amistoso ali proposto entre os dois. Né? É bem provável que o Percy Bysshe Shelley nunca tenha visto pessoalmente a estátua, não se sabe, né? Mas é provável que ele nunca tenha visto, já que ele faleceu em 1822 e a estátua só chegou no Reino Unido em 21, então houve ali um espaço de alguns meses entre a chegada da estátua no Museu Britânico e a morte do Percy Bysshe Shelley, e ele estava viajando nesse período, inclusive ele veio a falecer na Itália, depois nós vamos falar um pouco sobre a morte dele. Então não se sabe com certeza, mas o fato é que a estátua só chegou no Reino Unido em 1821. Né? E esse poema é consagrado na literatura inglesa, festejado pela crítica, embora o trabalho do Percy Shelley só tenha sido reconhecido depois do seu falecimento, depois da sua morte, como ocorre com muitos autores ou artistas também.
Infelizmente, ele não teve reconhecimento durante sua curta vida também, não é verdade? Com 29 anos. Mas hoje é reconhecido como um dos principais poemas da literatura inglesa e influenciou diversos trabalhos posteriores. Né? Então nós podemos aqui ler vou colocar aí na tela o texto da tradução. Essa tradução ela é a tradução do artigo da Wikipedia, vou colocar o link aí para vocês acessarem. Uma tradução me parece razoável, tem algumas observações que eu acho que a tradução está incorreta em alguns pontos, eu vou fazer aqui essas observações, mas ela é uma boa tradução, tá? Então nós podemos partir dessa tradução aqui da página da Wikipedia sobre o poema Ozymandias. Então nós vamos ler o poema, depois analisá-lo. Encontrei um viajante vindo de uma antiga terra, que me disse: 2 imensas e destroncadas pernas de pedra erguem-se no deserto. Perto delas, sobre a areia, meio enterrado, jaz um rosto despedaçado, cuja carranca, com lábio enrugado e sorriso de frio comando, dizem que seu escultor soube ler bem suas paixões, e ainda sobrevivem, estampadas nessas coisas inertes, a mão que os encarneceu e o coração que os alimentou. E no pedestal aparecem essas palavras: meu nome é Ozymandias, rei dos reis. Contemplai as minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos. Nada mais resta. Em redor a decadência daquele destroço colossal, sem limite e vazio. As areias solitárias e planas se espalham para longe. Um poema absolutamente espetacular, né? Nós vamos analisá-lo agora. O que ele chama aqui de rei Ozymandias, como eu disse, inspirado pela estátua do Ramsés II, e provavelmente foi o faraó lá da história bíblica do Êxodo, né? Que quando Moisés conduz o povo judeu para fora do Egito. Então, provavelmente, os historiadores sugerem que o faraó daquela história, naquela época, era o Ramsés II. E essa estátua foi retirada do templo de Tebas, né, levada para o Museu Britânico. Então vamos analisar aqui o poema. Encontrei um viajante vindo de uma antiga terra. Então o narrador não é o viajante, ele recebe a história desse viajante. De uma antiga terra, não há uma menção expressa ao Egito, mas toda referência a essa terra desolada, né? E me disse: 2 imensas e destroncadas pernas de pedra erguem-se no deserto, perto delas, sobre a areia, meio enterrado, jaz um rosto despedaçado, cuja carranca, com lábio enrugado e sorriso de frio comando. A gente pode fazer uma pausa, né? Então, o que o viajante viu são apenas as pernas imensas da estátua, mas destroncadas, né? Erguem-se no deserto, então elas ainda estão de pé, as pernas ainda estão de pé, mas o rosto está despedaçado e a única menção que há sobre o rosto é o lábio enrugado e um sorriso de frio comando. Então veja como essa expressão sorriso de frio comando já transmite muitas coisas, né? Já transmite uma sensação de tirania, um frio comando, um rei, portanto, tirânico, mas de certa forma arrogante, não é? Porque como é possível ter um sorriso frio, de frio comando, não é? Então, essa arrogância do governante, não é? Do tirano, expressa nesse leve sorriso, não é? E dizem que seu escultor soube ler bem suas paixões. Então, um escultor hábil que conseguiu transmitir bem as paixões do rei. E ainda sobrevivem estampadas nessas coisas inertes. Portanto, toda essa expressão de tirania do rei, ela ainda é transmitida pela estátua, mas é uma coisa absolutamente inerte, agora sem vida, já que caída na areia. A mão que os escarneceu e o coração que os alimentou. Ou seja, o sorriso frio da estátua, né, ainda transmite a mão que os escarneceu e o coração que os alimentou. Então essa frase, a mão que os escarneceu e o coração que os alimentou,
fala do trabalho do escultor, né? Então, e aqui eu acho que há até um erro de tradução, porque dizem que seu escultor soube ler bem suas paixões. Todo estado soube ler bem suas paixões, as paixões do rei. E ainda sobrevivem estampado nessas coisas inertes. A mão que as escarneceu, que seria o correto aqui na tradução, né? Isso é, escarneceu quem? As paixões do rei, e o coração que as alimentou, as paixões do rei. Então, essa frase, a mão que os escarneceu e o coração que os alimentou, na verdade, se refere às paixões. Portanto, o correto seria a mão que as escarneceu e o coração que as alimentou. Se refere à mão do artista, né, do escultor, e o coração dele. Essa frase é a frase mais misteriosa, a mais difícil de interpretar. Crítica aponta isso também. A leitura que eu faço dessa passagem é que, embora a estátua já destruída, ela ainda consegue transmitir as paixões do rei, isso está claro. E não só isso, né? Toda a habilidade do escultor. Era um escultor que provavelmente era um escravo do rei, já que mostrava o frio comando da estátua, né? Então, a mão do trabalho do escultor, no trabalho frio do escultor, escarnecia as paixões do rei, a vaidade do rei, né? Essa vaidade narcisista do rei era escarnecida, era, em inglês a expressão é mocked, né? Era zombada pelo trabalho do escultor, mas a paixão artística, a habilidade artística do escultor era tão grande que foi capaz de alimentar as paixões do rei, né? Ou seja, ele convenceu o narcisismo do rei, a vaidade do rei. Ele havia feito ali um trabalho de excepcional qualidade, mas por trás disso, né, há ali um ato de zombaria, de escarnecimento, né? A mão do artista escarnece a vaidade real. Então, enquanto a mão traz escárnio, a habilidade traz uma satisfação à paixão, né? A qualidade da arte é tão grande que é suficiente para satisfazer e convencer a vaidade do rei. E no pedestal, continuando aqui a leitura, no pedestal da estátua aparecem essas palavras: meu nome é Ozymandias, rei dos reis. Então olha a soberba, né, que o próprio rei mandou gravar essas palavras na estátua. Contemplai as minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos. Ou seja, além de se intitular Rei dos Reis, ele diz que a sua obra é suprema e capaz de infundir medo em todos os poderosos da terra. Apesar disso, né, nada mais resta em redor a decadência, aquele destroço colossal, sem limite e vazio. As areias solitárias e planas se espalham para longe. Ou seja, o que o rei dizia, contemplar as minhas obras, né, não há mais nada, não há mais nenhuma obra para ser contemplada, a não ser a própria estátua, apesar de estar destruída. Então nada mais resta em redor a decadência daquele destroço colossal, sem limite e vazio. As areias solitárias e planas se espalham para longe. Né? Então um cenário de completa desolação, né, de completa... não restou mais nada, a ideia de que não resta mais nada daquela glória em que viveu ou que produziu o rei, né, através das obras. Então fica na imaginação apenas o que poderia ser toda essa obra, essas obras, né, capazes de infundir medo em outros poderosos. Então é um poema cuja temática central é a transitoriedade, né? Transitoriedade, o tempo destrói tudo. Mesmo as glórias mais distintas, né? As glórias mais sentimentos de maior vaidade, especialmente num faraó megalomaníaco, né? Tudo passa, mesmo os maiores poderes, mesmo as maiores obras, né? Tudo passa, tudo é varrido pela ação do tempo e no fim tudo vira poeira, né? É um poema absolutamente excepcional, né? Isso mostra o que é uma poesia de qualidade, com poucos versos, um poema pequeno, um soneto, muito embora ele aqui
desrespeite algumas regras do soneto, mas é considerado um soneto. Mas com poucos versos ele consegue transmitir muitas ideias, né? Todos esses comentários que a gente fez. Há um tema central do poder e da transitoriedade do poder através do tempo, mas há diversas nuances aqui, especialmente essa parte do sentimento do escultor, né? De escárnio, mas um trabalho de excepcional qualidade, né? Então era sem dúvida um poeta extremamente hábil, Percy Shelley. E aqui algumas curiosidades, né? Para quem gosta na cultura popular, aquela série Breaking Bad, ela tem um episódio chamado Ozymandias, inclusive por muitos críticos considerado a melhor série, né, para televisão já produzida. É realmente muito boa, mas o episódio 14 da 5ª temporada chama Ozymandias, né, é quando o Império lá, a operação de tráfico montada ali pelo Walter White. E até me lembrei de outra referência aqui, literária. Os produtores dessa série são pessoas com certa cultura, né? Esse episódio chama Ozymandias porque é quando a operação de tráfico ali lá é ruim, né? É descoberto, ele perde ali todo o seu poder, quando a ruína chega. Mas tem uma outra referência literária que agora eu me lembrei na série, quando o seu cunhado, se não me engano o nome era Frank, policial, ele vê lá eu não lembro se era um bilhete, uma carta que estava assinado com WW, e são as iniciais do Walter White, né, o nome da personagem, do protagonista da série, mas que ele se vira ali na hora, quando confrontado, ele diz, não, é do poeta Walt Whitman, um grande poeta também. É uma segunda referência literária na série que me lembrei agora. Mas, para encerrar, não é? Eu dizia que o Percy Shelley teve uma morte precoce. Ele estava ali num passeio de barco na costa oeste da Itália, na costa oeste, norte ali da Itália, perto da Sardenha, né? E o barco naufragou. Seu corpo foi encontrado 10 dias depois, já no estado de decomposição já avançada. E aí o que é interessante é que o jornal, vou encontrar aqui na minha anotação, o jornal inglês The Courier, né, depois de sair da notícia, conhecida a notícia da morte do Shelley, o jornal Courier deu ali a seguinte informação: Shelley, o escritor de algumas poesias infiéis, porque ele era ateu, não apresentava ali já tinha escrito alguns trabalhos céticos e de conteúdo de ateísmo, né? Ele se afogou, continua a notícia, né? Shelley, o escritor de alguma poesia infiel, de certa poesia infiel, estou traduzindo aqui diretamente do inglês, se afogou, foi encontrado afogado, e agora ele sabe se há Deus ou não. Essa foi a notícia que o jornal The Courier deu ali em 1822, logo após ter sido encontrado o cadáver do Shelley. E ele foi cremado, né, e as cinzas dele foram depositadas ali no cemitério em 1823, né, só no ano seguinte. E interessante que foram inseridas no seu túmulo uma passagem, foi inserida no seu túmulo uma passagem da peça de Shakespeare, A Tempestade, que é uma tradução livre aqui minha também. Nada dele que desapareça ou nada há de desaparecer, mas sofre uma mudança radical em algo rico e estranho. Nada dele há de desaparecer, mas sofre uma mudança radical em algo rico e estranho. Então essa foi a passagem da peça da Tempestade de Shakespeare, que foi ali gravada no túmulo de Percy Shelley. Então é isso, fica aí a menção a esse notável poema e também a recomendação de
conhecer, né, o restante da obra do Percy Shelley.